Olha, se você lembrar, pode cantar, fica à vontade, tá bom? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Todo mundo, pois eu sei, eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Quantas vezes, passamos por problemas difíceis, provações, mas precisamos nos lembrar de que temos um Deus que cuida, que sara, que livra, que salva, e precisamos confiar nesse Deus. Ok. Olá, meus irmãos, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês nesta noite, nesta transmissão ao vivo,
Sim, hoje estamos transmitindo a nossa aula ao vivo em comemoração ao Dia da Escola Bíblica, que será comemorado no próximo domingo, dia 25, às 10 da manhã, em nossa igreja. Então, hoje, em homenagem então, a este dia, nós temos a oportunidade de estar participando, interagindo dessa aula de hoje. E você, que está aí nos acompanhando, vai poder fazer perguntas através do WhatsApp, que nós vamos colocar daqui a pouquinho ali no telão para que você possa anotar o número e tirar as suas dúvidas. Como vocês sabem, nós estamos entrando numa nova revista da Palavra e Vida. E neste trimestre, nós estaremos falando sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. E hoje é a nossa primeira lição. Então, hoje, nós vamos conhecer um pouquinho dessa revista. E se você não tem a revista impressa, você pode me procurar aqui na igreja e pegar comigo pessoalmente a revista. Caso você não possa vir à igreja, entre em contato com o número do WhatsApp, que a gente vai estar colocando ali, e a gente organiza uma maneira de poder essa revista chegar em suas mãos, tá bom? Essa revista, meus queridos, foi escrita pelo pastor Romilton Lourenço, da Igreja Batista Central, em Praça da Bandeira. E hoje, então, nós vamos estar falando sobre um tema muito especial que vocês vão ver já já. Como eu falei, então, hoje nós estamos ao vivo. E eu gostaria, desde já, de mandar um abraço para o nosso pastor, que nos apoiou, né, nessa transmissão ao vivo, estarmos aqui no templo hoje, plena segunda-feira à noite. Então, um grande abraço, pastor Cláudio, muito obrigada. Um abraço a toda a equipe que está aqui também trabalhando, né, por trás aqui das câmeras. Tem uma equipe boa aqui, pessoal nos ajudando. Então, desde já, meu muito obrigado a todos. E por que estamos ao vivo hoje, então? Nós vamos, como eu falei, participar da aula através desse WhatsApp, que eu vou pedir para daqui a pouquinho o irmão Maurício colocar aí para vocês poderem anotar os números. E a irmã Cristiane Mendes, que está aqui também do lado, ela vai receber as perguntas e vai passar para mim para que eu possa transmitir aos nossos convidados, tá bom? Falaremos hoje sobre leis humanas e leis divinas, e onde elas convergem e por quê. Então, o tema da nossa aula de hoje é uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. A sociedade de hoje está mais voltada para as leis humanas ou para os mandamentos divinos? O que você acha? Ou será que nós chegamos a um ponto em que nenhuma das duas é tão importante? Afinal, hoje em dia, tudo é relativo. Qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, nós vamos falar sobre isso então, ok? O que fazer quando a lei dos homens tenta sobrepor as leis de Deus? E o texto base da nossa aula de hoje encontra-se em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4, verso 6. Eu vou pedir para que seja projetado ali atrás para a gente. Não sei se já está, perfeito. E para a nossa aula de hoje, nós temos 2 convidados para lá de especiais, pessoal. Temos aqui ao meu lado direito o irmão Gilberto Garcia, doutor Gilberto Garcia, e eu vou falar um pouquinho sobre ele para que vocês conheçam um pouco melhor. Irmão doutor Gilberto Antônio Viana Garcia, batizado há 40 anos pelo pastor Walter Santos, enamorado há 30 anos com a diaconisa Soraya Garcia e pai da professora irmã em Cristo Alana Garcia. Entre outros cargos, tem servido como 1º, 2º e 3º vice-presidente da igreja. Coopera ativamente na denominação batista brasileira e em grupos eclesiásticos de diálogo interreligioso. Advogado há 35 anos, mestre em Direito,
professor universitário, especialista em direito religioso, autor de obras jurídicas, colaborador em jornais, revistas, sites, rádios e TVs, bem como palestrante em nível nacional e internacional, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa do IAB Nacional, Instituto dos Advogados Brasileiros, e é editor do site www.direitonosso.br. E aqui, ao meu lado esquerdo, temos o pastor André Oliveira, e você vai conhecê-lo um pouco melhor agora. Pastor e doutor André Oliveira. Doutor Carlos André Mariano de Oliveira, casado com a irmã Raquel Belo de Oliveira, com a sua primeira filhinha a caminho, se converteu e foi batizado na PIB Jardim Novo Realengo há 18 anos. Advogado com formação em Direito pela Faculdade São José em 2009. Graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Betel em 2013. Com convalidação pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro em 2018. Pós-graduado em Teologia Bíblica Sistemática Pastoral pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro em 2017 e pós-graduado em Capelania e Aconselhamento Pastoral pela Faculdade Batista do Paraná. Atualmente cursa mestrado em Teologia Sistemática Pastoral na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC, e cursa o 5º período de Psicologia na Universidade Celso Lisboa. É professor efetivo de Teologia Sistemática e de Teologia Bíblica da Teologia Bíblica da Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia, FATEF. Professor de Antigo Testamento e de Literatura Apocalíptica do CIEM, Centro Integrado de Evangelismo e Missões, da Convenção Batista Brasileira, e professor de Antigo Testamento do Seminário Teológico Betel. Como os irmãos viram, eu tenho aqui, nessa noite, 2 professores de peso. Então, são pessoas com uma vasta formação e que tem muito conhecimento para compartilhar conosco nesta noite, não é isso? Então, vamos aproveitar bem essa noite e vamos aprender muito com os nossos queridos irmãos. Dentro do contexto da nossa lição de hoje, eles vão desenvolver temas pré-determinados. E você que está nos acompanhando poderá, então, através do número do WhatsApp, fazer perguntas e tirar suas dúvidas. Procure fazer perguntas objetivas, pois o nosso tempo é bem limitado, ok? Começaremos então, sem mais delongas, com o nosso irmão, doutor Gilberto Garcia, que terá 10 minutos para responder a seguinte pergunta. Doutor Gilberto, de forma geral, o que significa lei no contexto do Código Civil Brasileiro? Para que elas foram criadas? A lei civil tem sua raiz de origem na Bíblia Sagrada? Ligar o microfone? Da Bíblia Sagrada. Justamente para percebermos em que esse aprendizado, à luz da Bíblia, nos identifica como denominação. Por isso, que bom que você está aí ligado, mais uma vez saudando nosso pastor Cláudio José Faria de Souza e toda a equipe ministerial por abrir esse espaço, né? Temos percebido, Cristina, uma dificuldade muito grande na igreja, que tem sido chamado de analfabetismo bíblico. Paulo já dizia que qualquer evento de doutrina leva pessoas de um lado para o outro, justamente porque elas não têm raiz. Há uma colocação estranha de que ser fundamentalista é algo ruim. Não, meu irmão, por favor. Quem é fundamentalista é quem tem fundamento, é quem tem raiz. O fanático, este sim, este tem dificuldade, porque se não tem discernimento, como a própria Bíblia ensina a você e a mim, aqui a sua fé atravesse o seu raciocínio. Cristina, você traz para a gente uma provocação sensacional.
Há um ditado latino que advogados, estudantes de direito aprendem durante o seu curso, chamado ubi societas ibi ius. Traduzo: onde está a sociedade, aí está o direito. No momento histórico em que passaram duas pessoas a conviverem, houve necessidade de criar-se regramentos, seja com relação a alguém se alimentar, seja com relação à utilização para tomar banho, seja de alguma coisa voltada para a sua convivência. Então, em qualquer espaço onde haja mais de uma pessoa, nós carecemos de regras. Temos regras éticas, temos regras morais, temos regras religiosas e, como você bem colocou, regras civis. Cada um desses tipos de regras ou de normas, como conhecemos, rege a sociedade que nós vivemos. E aí vem a questão de como é que a lei entra no contexto criada e a sua origem na Bíblia, a sua pergunta. Depois que seu convite chegou para mim, Cristina Soares, recebo muitos e-mails de alunos do Brasil inteiro. E um desses, essa semana chegou, uma aluna, doutor André, lá da USP, uma das melhores e maiores universidades do Brasil e da América Latina, meu irmão. E uma bacharelanda em Direito, está fazendo o seu TCC, trabalho de conclusão de curso, e manda um e-mail: doutor Gilberto Garcia, acessei um artigo seu no site Migalhas, que é um site jurídico, e gostaria de ter o material seu, porque estou pretendendo fazer o meu trabalho com base nos 10 mandamentos. Não é o primeiro que recebo, Cristina. Vários alunos que estão fechando o curso de Direito e muitos deles buscando na raiz do direito. Por que raiz, irmão? Porque aqui, irmão, eu trouxe, meu escritório fica lá guardadinha, eu trouxe a Torá. Aqui está a Torá, a lei de Moisés que recebemos, e ela lê-se ao inverso. Enquanto o livro em português é neste sentido, eles leem ao contrário. É claro que esse aqui está em hebraico e em português, não domino o idioma hebraico. Mas nessa perspectiva de você entender que o que está aqui é legislação moral, é legislação religiosa, é legislação civil, é legislação ética para o povo hebreu. Respirei fundo, para o povo hebreu. E por que para o povo hebreu? Porque a partir desta perspectiva é que o povo justamente vai se organizar enquanto nação. Vamos lembrar que Moisés passa 40 anos na melhor universidade do mundo. Moisés sai PhD do Egito. A fina flor do conhecimento o Egito possuía. É de lá que Moisés sai. E junto ao tempo que Moisés viveu, outros povos também tinham conhecimento. Temos Código de Manu, Código de Hammurabi, várias legislações que regiam os povos, que tinham os seus regramentos. Moisés absorve tudo isso e traz para nós a perspectiva da Torá. E a partir dela se constrói o conhecimento, se constrói todo um regramento para aquele povo. E aí é interessante observar isso, em que nós temos, na sua pergunta, Cristina, a influência, sim. Se você abre a Constituição Federal do país, e aí, meu irmão, aqui nós temos um grande problema. Enquanto na América do Norte, a criança recebe um livro desse, que não chega a ser um livro, pastor, são 2 ou 3 páginas. Aqui, muitos dos irmãos que estão nos assistindo nunca viram esse livro de capa verde. Muitos irmãos que fizeram curso superior de faculdade nunca viram, nunca receberam, nunca estudaram nada sobre leis. Então não tem conhecimento. O meu povo perece, disse o profeta Oséias, porque lhe falta conhecimento. E aí então, quando eu abro a Constituição Federal, eu vejo aqui textos dizendo que a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, é um orientador do nosso sistema. E essa Constituição, exemplar comprado em Brasília, ali no Senado, é o exemplar de aniversário de 30 anos. Você pode baixar na internet uma rapidamente, porque eu brinco, quando lecionei no Seminário do Sul, como agora leciono na faculdade, na FAECAD, ali da Assembleia de Deus, digo a eles,
Se a sua igreja, se o seu pastor não tem uma Constituição Federal, um Código Civil, dê para ele urgente, ele precisa ter no gabinete dele. Se possível, mais ainda, uma CLT trabalhista, um Código Penal vai ajudá-lo também, mas no mínimo, uma Constituição Federal e um Código Civil. E por que, Cristina? Porque os regramentos que temos religiosos, vários deles atravessaram e chegaram à visão civil. Como dizia, a pessoa humana tem sua dignidade. De onde surgiu isso? Simples. Quando Jesus traz para a gente a ideia de que o sábado era importante, mas não mais importante que o homem. O homem não foi feito para o sábado, e sim um sábado para o homem. Jesus traz para a gente o que eu chamo de gênese da dignidade da pessoa humana. É o cristianismo que diz o ser humano está no centro de tudo, porque antes não era o ser humano. E aí está a importância disso. O mundo ocidental absorve isso, a Constituição Federal nossa, a Cristina, traz isso para a gente, o que já vem da Constituição alemã, portuguesa, todo mundo ocidental absorve a ideia de que a pessoa humana é que tem dignidade. Então tudo deve circular em torno da pessoa humana, nesta linha de que ela é a obra-prima de Deus, pastor André. O famoso Imago Dei, peço licença aos teólogos, o Imago Dei, a imagem de Deus reconhecida pela legislação, quando diz que a pessoa tem que ser considerada, colocada no centro das atenções. Mas tem mais, irmãos, é interessante, aqui na Torá, se você abrir em Deuteronômio 22, 8, você vai ver que Moisés orienta, se você fizer uma casa de mais de um andar, faça com parapeito. E Moisés diz, porque se alguém cair, você não seja responsabilizado por este sangue. Irmãos, isso está lá em Deuteronômio 22, 8. É o que nós temos hoje no Código Civil, Cristina. Perfeito. A chamada responsabilidade civil. Corre lá no Google, meu irmão. Dá lá uma googada, como chamam. Artigo 186 do Código Civil. Está lá escrito. Você é responsável por ação ou por omissão, se a sua atuação causar dano a terceiros. É Moisés que traz isso como uma ideia de responsabilização. E Moisés coloca que se for mesmo involuntário. E temos várias outras questões, vou trazer mais uma rapidamente. O conselho de Jetro a Moisés, o tão famoso, tão novo, tão conhecido, já de pequenas causas. É o conselho que Jetro dá. Separa lá grupo de 100, de 10, e no que você separe, cada um julgue, porque senão você não vai aguentar. O Jetro dando a Moisés, o sogro, ao seu genro, o conselho, e se cria o juizado de pequenas causas, tão famoso hoje, tão conhecido e novo no nosso sistema, mas já existente lá atrás. Ou seja, nessa perspectiva, é importante lembrar que temos várias questões na sua pergunta, Cristina, ou seja, da influência desta Torá, da Bíblia Sagrada, em várias legislações do mundo inteiro, sobretudo em nosso país, Brasil, que é um país que teve do cristianismo uma influência excepcional, Cristina. Perfeito, irmão Gilberto. E se você já quer aproveitar essa primeira fala do irmão doutor Gilberto para fazer alguma pergunta, já está projetado ali o número do WhatsApp, já aproveita, já lança a pergunta, enquanto o pastor André vai responder a segunda pergunta para a gente também, ok? Pastor doutor André Oliveira irá nos responder agora a seguinte pergunta. De forma geral, o que significa a lei de Deus? Além dos 10 mandamentos, vimos que Deus também instituiu lei cerimonial, lei civil, mas por que tantas leis? Tratando do povo de Deus, será que todas essas leis vigoram, então, ainda nos dias atuais? Bom, muito boa noite, Cristina, boa noite, irmão Gilberto, boa noite a todos aqui que estão nos ajudando nessa transmissão e a você que nos acompanha da sua casa. Faço minhas as palavras de agradecimento da Cris ao nosso pastor, o pastor Cláudio sempre investe nos ministérios da igreja, sempre nos autoriza nas nossas loucuras, né, Cristina? Por que não? Louvado seja Deus por isso. Uma pergunta muito boa, na verdade, são perguntas que poderiam fundamentar uma dissertação de mestrado. Literalmente. Não é tão simples assim, mas a gente vai tentar trazer de uma maneira objetiva para você, de uma maneira que você consiga também convertê-lo em algo prático para a sua vida, para
com aplicabilidade para a sua espiritualidade, para aquilo que você precisa vivenciar no seu dia a dia, né? Depois da fala muito boa do irmão Gilberto, eu acho que a gente precisa entender, antes de mais nada, o que é lei para a gente, né? Como é que se desenvolve esse conceito de lei, essa ideia lá que os gregos vão chamar de nomos, né? Como isso se desenvolve. E para isso, antes da gente falar de teologia propriamente dita, eu vou só dar uma pincelada na parte jurídica para você entender onde eu quero levar você nessa noite. Como é que a gente pode pensar lei sem pensar de uma maneira contextualizada, interdisciplinar, teologia, ética, moral, filosofia e, obviamente, direito, porque a gente está falando de lei. Se a gente está querendo falar sobre uma aplicabilidade do texto apodítico, né, do texto legislativo do Antigo Testamento, para os dias de hoje, eu não posso simplesmente recortar esse texto e colar na realidade de hoje, porque senão eu vou estar fazendo uma abordagem anacrônica. E isso, do ponto de vista intelectual, é uma desonestidade. Eu também não posso pegar uma legislação de hoje e querer encaixá-la numa realidade de 3.000 anos atrás, porque isso seria também uma perspectiva dissociada da realidade, né? Um anacrotismo, e isso também seria desonesto. Então eu preciso olhar dentro daquela estrutura, dentro daquela realidade, e quando a gente fala dessa abordagem interdisciplinar, multidisciplinar, a gente vai falar em primeiro lugar sobre o desenvolvimento ius naturalista da lei, né? Aquela lei natural, e o desenvolvimento ius positivista da lei, ou seja, justnaturalismo e o positivismo. O que isso significa para a gente? Basicamente, a ideia justnaturalista é que existe um princípio regulador moral e ético superior a todos os homens, superior a todos os ordenamentos, e que deste princípio todos os ordenamentos decorrem. É como se houvesse uma moral universal, superior a tudo, e essa moral baliza todo e qualquer ordenamento jurídico, toda e qualquer proposta legislativa. Então existe uma moral, essa moral é superior às leis e essa moral regula as leis, sendo qualquer lei que viole ou que seja contrária a essa moral, uma lei que deve ser desprezada, porque ela está violando esse princípio moral e esse princípio ético. O problema é que essa perspectiva justnaturalista ela pode trazer alguns excessos para nós. Então, penso eu que a gente precisa de uma perspectiva intermediária, né? Um justnaturalismo espiritual, sim, entendendo que Deus ele criou todas as coisas e há um princípio moral absoluto da parte de Deus, o qual rege a sociedade, a vida em comunidade e, consequentemente, os ordenamentos jurídicos, aquilo que a gente chama de lei, e também há um princípio justnaturalista relacionado à própria humanidade, que aí é uma ideia um pouco mais da modernidade, né, do pensamento kantiano, ali a partir do século XVII em diante, 17, 18, a gente começa a ter esse pensamento um pouco mais racionalista. Então, um equilíbrio entre uma leitura um pouco mais antiga, ali de Tomás de Aquino, de que existe um princípio eterno e imutável que vem de Deus e que direciona as leis, e também existe uma compreensão humana a partir desse princípio que faz com que a gente viva em uma sociedade estável, em uma sociedade equilibrada, onde o Estado deve respeitar o indivíduo. Essa é a ideia. Então, a lei deriva desse princípio moral absoluto da parte de Deus. Nós, que somos cristãos, interpretamos dessa forma. Para os filósofos gregos, eles interpretavam que era derivado da natureza, né? Não necessariamente de Deus, mas nós entendemos que é derivado do Senhor. E o positivismo trabalha o oposto, né? O que é a lei? A lei é aquilo que o homem produz. Essa questão de justiça, mas a justiça como um valor etéreo, não, isso não existe. Existe o que é justo, aquilo que foi positivado. Aquilo que a lei trabalha é justo. E isso, para nós, também pode ser uma coisa problemática, porque se nós levamos isso ao extremo, a gente tem experiências como o nazismo, que era justo, era injusto, mas era legal. A Constituição alemã dizia que era legal tudo aquilo que o Hitler fazia, então, numa perspectiva positivista, ele não fez nada demais, porque a lei dizia que ele podia fazer, então ele fez. O que isso nos ajuda a entender? É que os excessos são problemáticos. Se, por um lado, o positivismo me leva ao excesso de uma vida legalista, porque eu vivo apenas pelo que está escrito, por outro lado, uma perspectiva apenas naturalista me leva ao excesso de uma vida que eu não tenho compromisso com nada que é determinado. Me leva ao excesso de uma vida em que eu falo o seguinte: olha, eu posso viver do jeito que eu quero, a Bíblia não é tão importante porque Deus conhece o meu coração. E aí você entra na subjetividade daquilo que é moral, daquilo que é ético, da parte de Deus, a partir da sua própria perspectiva.
O que eu estou falando nessa fala introdutória? É que quando a gente pensa em lei, e aí sim, trazendo para a Bíblia, no sentido estrito do Antigo Testamento, aquilo que a gente conhece como Torá, como o irmão Gilberto trouxe para a gente ali um exemplar da Torá, nós precisamos entender que, embora aquilo que esteja ali positivado, ou seja, aquilo que está ali determinado por Moisés, é produto de um valor moral superior eterno, que é a vontade de Deus, a manifestação de Deus, a mente de Deus, a ética de Deus, a moral de Deus, mas que vem do Senhor. Então essa é a ideia introdutória. Feita a introdução, a gente vai responder a pergunta. Para que a gente possa tentar entender, eu desenvolvi aqui um conceito de lei, né? Pensei numa definição, acho que ela ficou legal. A lei de Deus retrata a vontade de Deus para o seu povo, transmitida através dos seus profetas e registrada mediante a inspiração dos autores bíblicos no processo de escrita da sua palavra constante das Escrituras Sagradas. Ok? É uma definição aqui um pouco mais objetiva sobre lei de Deus. É essa a ideia. Deus revela a sua vontade para o seu povo através dos seus profetas, dos homens inspirados por ele pelo Espírito Santo, para o registro do texto bíblico nas Sagradas Escrituras que nós temos e cremos que é a palavra de Deus. E aí, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai para esses estatutos lá que nós chamamos de apodíticos, estatutos que têm a ver com legislação, a gente tem uma classificação clássica na teologia de cunho didático que aborda a ideia de lei como lei civil, a lei cerimonial religiosa e a lei moral. Então, essas leis elas vão abordar o comportamento moral do povo de Israel. Só que o que a gente não pode esquecer é o seguinte: quando Deus trabalhava com o povo de uma maneira generalista. Tudo aquilo que o povo faria seria um sinal da sua aliança. Então, as leis cerimoniais simbolizavam a aliança, a lei civil simbolizava a aliança, a lei religiosa simbolizava a aliança. E o Dr. Gilberto Garcia falou uma coisa que eu achei extraordinária, que meu coração palpitou, quando o irmão falou sobre o diálogo cultural entre Moisés e as culturas que estavam ao redor. Isso é sensacional, porque pouca gente, por incrível que pareça, tem consciência disso, de que a produção literária do Antigo Testamento dialogava em todo momento com as culturas que estavam ao redor. E o propósito de Deus era fazer com que Israel purificasse essas culturas através dessa lei moral que estava no coração e na mente daqueles que tinham contato com a lei do Senhor revelada através de Moisés. Então, quando a gente fala de lei moral, essa lei é o que nós entendemos como a lei que se baseia na natureza de Deus, nos princípios de Deus, nos valores de Deus, né? Essa é a ideia de lei moral. Essas leis, elas são as ordenanças do Senhor, né? Conhecidas como mispataim ou mispatim do hebraico, né? Bom, essa lei se baseia, a lei moral, na natureza de Deus, então ela se baseia nos princípios de Deus. É interessante para nós, enquanto cristãos, sabermos que essas leis não nos vinculam, porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós vivemos debaixo da graça de Cristo Jesus, como diz o texto de Romanos 6, 14 e 15. Então nós vivemos debaixo da graça, nós vivemos debaixo da lei de Cristo e não debaixo da lei mosaica. A não ser que você seja um judeu, um israelita, e aí você queira viver debaixo dessa perspectiva da lei, é o que é um direito que você tem. Bom, segundo aspecto é a lei civil, né? Os judeus não viam essa diferença entre moralidade ordenada por Deus e as responsabilidades socioculturais que eles desenvolviam na época do Pentateuco. Então, para eles, esses ordenamentos regulavam a vida comunitária, regulavam a vida em sociedade. Então, a lei moral de Deus, a ética de Deus era manifesta nas minhas relações, como o Dr. Gilberto citou muito bem a questão da construção das casas, né? Meio com um código de posturas da época hebreia. E aí a gente tem essa questão cultural também imersa dentro dessa leitura da lei civil. E a lei religiosa e cerimonial, para concluir aqui a minha fala, são as leis que trabalhavam a ideia do costume relacionado ao ofertante, ou relacionado àquele elemento que tinha uma relação, que tentava ter uma relação com Yahvé, com a divindade. Então eram leis relacionadas aos levitas, leis cerimoniais, leis relacionadas à pureza, aos sacrifícios, às festas religiosas, leis relacionadas a prescrições de roupas, coisas que não poderiam deixar o povo impuro para que eles estabelecessem uma relação religiosa, institucionalmente falando, com Yahvé, com a sua divindade. Então penso eu, Cristina, que essas leis não vigoram sobre nós porque nós estamos debaixo da lei de Cristo. Mas o princípio moral eterno de Deus, esse é
permanente e imutável. E nos norteia. Amém. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou fazer 2 perguntas gerais, enquanto as perguntas de vocês estão chegando ali pelo WhatsApp, ok? A primeira pergunta, eles terão só 2 minutinhos para responderem, e um dos 2 pode responder e o outro pode também complementar, se assim o desejar. Primeira pergunta é a seguinte: uma determinada religião ou denominação guarda o sábado. É verdade, doutores, que em relação a essa religião, os concursos públicos, né, que antes eram realizados no sábado, deixaram de ser realizados no sábado e passaram a ser realizados no domingo, em respeito ou em solicitação, então, desse público específico, desse grupo, dessa religião? Um dos 2 pode responder. Vamos tentar, então, ajudar aqui nossos irmãos. Lembrando que, de novo, você que não tem uma Constituição Federal dentro da sua casa, vá para a internet, baixe pelo menos o artigo 5º, que é chamado as cláusulas irreformáveis, cláusulas pétreas, entre as quais está lá o seu exercício, o seu direito a exercer a sua fé no seu país. Estamos aqui hoje numa igreja funcionando normalmente, com todos os cuidados, com todos, como o pastor Cláudio Farias tem nos orientado, com máscaras, usando álcool gel, cadeiras distantes, com todos os protocolos necessários, mas funcionando pelo respeito que a cidade tem ao exercício da sua fé e da minha fé, que é inviolável. Cristina acabou de colocar a pergunta voltada para a questão sabatista, que há vários grupos, Cristina, sabatistas. Aliás, ano passado ia acontecer no Brasil o Congresso Mundial da Aliança Batista. Transferiram para esse ano, está para julho, e ele vai ser virtual, segundo estão divulgando. E há até batistas também fazem parte da Aliança Mundial. O Supremo disse que tem que se respeitar, em respeito ao direito religioso. A pessoa que for um sabatista pode requerer a troca do dia da sua prova. Não se trocou o dia para todos os domingos. Os concursos continuam sendo públicos e marcados em dias que a autoridade pública se determinar. Isso não se discute. Mas se alguém for sabatista, ele pode requerer, e aí será examinado, e o Supremo disse que isso não traz prejuízo para o governo nem para o Estado fazer esta troca, respeitando a religião. Isso é que é importante para nós, Cristina. Entender que vivemos num país que respeita a fé das pessoas, qualquer seja elas, meu irmão. Fique atento. Em que pese temos 80% de cristãos no país, nós também temos ateus, agnósticos, gente de religiões afro-brasileiras, muçulmanos, budistas, shintoístas, gente sem religião. Este é o país que vivemos, um país secularista, um país pluralista, Cristina, um país que absorve a diversidade religiosa. É importante para nós ficarmos atentos a isso, para percebermos que o fato de recebermos, da pessoa ter o direito de trocar a data em função de ser sabatista, não a faz diferente. É um resguardo que o Estado, que representa o povo, já que o povo é religioso, mas o Estado tem que ser laico, o Estado não tem religião oficial, e aí então há um respeito à religião nesse sentido, e isso é importantíssimo para todos nós nesse país chamado Brasil, Cristina. Perfeito. Gostaria de falar alguma coisa, pastor André? Não, estou com medo, se eu falar que eu vou estragar. Então vamos para a próxima, vamos para a próxima pergunta, que também pode agora ser o pastor André a respondê-la, e o doutor Gilberto pode complementar se desejar. Na atual situação que temos vivido, temos ouvido falar sobre desobediência civil. E lembro que certa vez, ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos, falando a respeito de lei civil nas Escrituras, ele fala de um episódio em que ocorreu um ato de desobediência civil. Trata-se do episódio narrado no livro de Êxodo, capítulo 1, versos 15 ao 20, quando Faraó dá ordem às parteiras para que matem todo bebê hebreu nascido de sexo masculino, e elas desobedecem à ordem de Faraó. A Bíblia vai dizer que isto agradou a Deus.
Explique melhor para nós o que seria ato de desobediência civil e se ela tem base na nossa legislação. Ou seja, se uma lei instituída pelos homens de alguma forma ferir um mandamento divino, isto nos levará a um ato de desobediência civil. Estaremos nós amparados pela legislação brasileira? Bom, Cristina, pergunta muito boa. Vamos tentar aqui respondê-la de maneira objetiva. O problema, né, o irmão Gilberto, é que advogado e pastor, quando pega o microfone, não quer largar mais. Aí fica muito difícil a gente ser objetivo, mas a gente vai tentar. Está tentando aqui. Bom, a regra, né, em regra, o ensinamento bíblico é que a gente obedeça às autoridades, né? Essa é a ideia. Então, Paulo vai nos orientar em Romanos capítulo 13, ali, os primeiros versículos, que nós devemos ser sujeitos às autoridades porque elas foram instituídas por Deus. Essa é a regra. Então, a gente precisa andar conforme a lei nos orienta, conforme a lei nos determina no nosso país, em obediência às autoridades que são instituídas sobre as nossas vidas. É um princípio bíblico e neotestamentário. Entretanto, o mesmo Paulo que escreve isso é o Paulo que continuou pregando sobre a perseguição de Nero. O mesmo Paulo que prega aí, que diz isso para nós, que nos ensina na sua carta aos Romanos, é o mesmo Paulo que pregou sobre a perseguição dos judeus, do Sinédrio, que tinham, sim, de certa forma, um poder político, ainda que veladamente, na Judéia. E por isso, inclusive, que ele vai para Roma, né, condenado, na verdade, para fugir da condenação por morte que ele teria na Judéia. Ele vai e apela para César e lá ele continua. Mas a gente tem outros exemplos. A gente tem Raabe, que desobedece uma lei em Jericó, uma lei cananeia, né? Olha, você tem que dizer aqui, ainda que talvez não fosse uma lei em sentido estrito, mas era uma determinação legal. Você tem que dizer, cadê os espias? E ela não diz. A gente tem alguns outros personagens, como Obadias, que era um servo do Senhor que servia a Acabe e a Jezabel, e ele esconde 100 profetas do Senhor, mesmo sob o risco de perder a vida, porque ele desobedece uma lei que é injusta. A gente tem o sacerdote Joiada, que salva o rei Joás da rainha mãe Atalia, né? Filha de Jezabel, quando essa extermina a família real de Judá, e Joás é salvo por Joiada no templo até que ele possa reinar. E a gente tem algumas outras, e eu acho que o exemplo máximo que nós temos em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estão pregando e os líderes do Sinédrio vêm e dizem: olha, nós não havíamos determinado que vocês deixassem de pregar sobre esse Jesus, e eles dizem: mais importa a nós obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Embora seja o princípio basilar a obediência às leis, em situações em que a lei se torna injusta, em situações em que a lei perde o seu caráter legítimo, em que esse governo se torna um governo ilegítimo, um governo ilegal, é facultado a cada um de nós, sim, a possibilidade da desobediência. Eu trouxe aqui um comando legal, comando constitucional inclusive, onde a gente percebe isso de uma maneira velada. Artigo 5º, como disse o nosso querido Dr. Gilberto, parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A desobediência civil, nesse caso, não é um mecanismo de ruptura com a lei institucional, mas é um mecanismo de restauração da lei, porque essa lei e esse governo se tornou injusto. Então, o governo, ao editar uma lei, ao determinar uma lei, uma norma, ele acaba violando os princípios da Constituição, e esse dispositivo nos garante, neste caso, inclusive, não obedecer a esse governo por causa da injustiça e porque estamos debaixo, né, dos princípios defendidos na Constituição. Ok. Se me permite, Cristina, só Sim. 2 exemplos. Vamos lembrar de um pastor batista, Dr. Martin Luther King. É verdade. Foi um dos chamados campeões na defesa dos direitos civis dos negros americanos e sempre se utilizou da desobediência civil pacífica. Mohandas Gandhi, em suas caminhadas na Índia, ou seja, pessoas se utilizaram desse instrumental jurídico para protestar pacificamente nesta ideia de que isso vai contra o direito natural de cada um de nós, que não só a Constituição, mas qualquer documento internacional ou outro que o traga, já que ela mesma diz, como a irmã bem colocou, que ela não exclui. Daí a importância de buscar o conhecimento, porque o meu povo perece, diz o profeta, porque lhe falta conhecimento. Ok, pessoal, está chegando muitas perguntas aqui para vocês, então vocês vão precisar ser sucintos nas respostas.
Ou a gente passa a noite inteira aqui, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, vamos então responder aqui uma das perguntas que chegaram para a gente, tá? Um dos dois pode responder. Paulo ensina que os crentes são salvos pela lei, mas pela graça... Paulo ensina que os crentes são salvos, não pela lei, mas pela graça mediante a fé. Isso significa dizer que os cristãos estão desobrigados de guardar a lei mosaica? Se sim, como lidar com a passagem em Romanos 3,31? Anulamos, pois, a lei pela fé? Então, Romanos 3,31, para os irmãos poderem responder a essa pergunta. Olha, pergunta com cunho pastoral, teológico. Mas eu complemento depois a sua resposta, pastor. Tá bom, vou abrir o texto aqui, né? Então, sim. Já que citou Romanos 3,31, vamos lá. Desculpa, enquanto vocês estão abrindo, aí eu vou fazer um complementozinho aqui. Ó. Jesus disse que não veio acabar com a lei. Isso. Mateus 5,17. Sendo assim, a lei judaica continua valendo ou Jesus acabou com a autoridade da lei, mesmo dizendo que não viria acabar com ela? Bom, uma pergunta muito boa, né? Muito pertinente. A gente precisa entender as terminologias, né? Quando a gente olha para o texto isolado de Romanos 3,31, a gente precisa analisar esse texto dentro do contexto, porque senão, do ponto de vista teológico, inclusive, e do ponto de vista acadêmico, isso se torna desonesto, né? É uma exegese ruim. Eu estou tirando um texto do contexto. Então vamos separar aqui a perícope do capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 21. Olha que interessante, né? Apenas o versículo 21 já desconstrói o argumento. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Esse é dois primeiros versículos da mesma perícope que Paulo encerra com o versículo 31. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que a lei ela teve o seu propósito, a lei teve o seu objetivo e a lei simbolizava, apontava, direcionava para uma lei muito superior que é a lei de Cristo. Cristo não veio para abolir a lei, como ele mesmo diz, mas Cristo veio para cumpri-la. Então a lei foi cumprida em Cristo. O fim da lei é Cristo. E aqui é o fim do sentido terminativo pelo exaurimento do seu propósito. Uma vez que a lei é cumprida plenamente em Cristo, Cristo nos instaura uma nova dimensão legal, uma nova dimensão da lei, que é a seguinte: a lei da parte de Cristo e a lei de Deus é: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a estrutura da lei, a estrutura básica da lei, é o espírito da lei. Então, as leis que eram cerimoniais, as leis religiosas, as leis morais, as leis relacionadas ao povo de Israel, eram leis para a nação de Israel. Exato. Não são leis para a igreja. O que a gente tem aqui é um problema que é muito mais profundo, a gente não vai conseguir conversar sobre ele aqui, que é um problema de perspectiva teológica. Porque se eu trabalho a ideia de que sou dispensacionalista, se eu sou pactualista, se eu sou aliancista, isso tudo vai mudar a maneira com que eu enxergo esses textos. Então eu preciso entender o seguinte: o propósito de Deus sempre foi Cristo Jesus, e a lei serviu como um instrumento passageiro para a nação de Israel até que chegasse o cumprimento perfeito da lei, Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a ideia. Pastor André Silva me permite, o autor da revista Na Lição usa uma expressão interessante, ele coloca que a lei foram placas sinalizadoras. Ele interpreta aquilo que Paulo vai dizer que a lei é o aio. Irmão, meu irmão, as pessoas do campo conhecem bem o que é o aio, que se coloca lá no animal, para que ele não perca a direção. Ou como os outros gostam de chamar, os antoles que se coloca no jumento, no cavalo, para que ele olhe para uma direção única. Temos muito cuidado, irmãos, com a questão diferente do pastor colocou o teológico, agora quem é a parte prática sou eu. A questão judaizante. Estamos cheios de igrejas atualmente com uma pregação judaizante. Se olharmos as bênçãos que são colocadas em Deuteronômio, para quem cumpre aquilo tudo ali, tem que lembrar que as maldições de 28:15 também são colocadas para quem não cumpre uma única vírgula. Aí está o problema. Bom, eu quero as bênçãos que estão em 28:15. Então, irmão, cumpra tudo. Porque 28, verso 1, vai trazer para você no 15 as maldições, no 1 as bênçãos. Para ter as bênçãos todas, tem que cumprir tudo. Como eu não tenho condições de cumprir tudo, ainda bem que Jesus veio, ele é o cumprimento da lei. Por isso mesmo,
o perigo que nós temos quando queremos uma meritocracia espiritual. Não existe isso. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nada do que eu fizer tirará a minha salvação. Nada do que eu deixar de fazer tirará a minha salvação, porque sou o Filho de Deus. Eu não estou o Filho de Deus. To be or not to be, dizem os americanos e ingleses. Não, eu sou. Então o que eu sou não me atira. Ah, bom, não sei se eu sou. Bom, aí a conversa é outra. Cristiano, se me permite, esse exemplo se encaixa muito bem naquela questão de Jesus, quando ele traz a mulher adúltera, ou pecadora, como diriam os escritores, e Jesus então se abaixa, e alguém diz que Jesus esqueceu a lei. Não, ele cumpriu a lei integralmente. Vá a Deuteronômio 28, 18, 15 a 17, e lá está escrito, ninguém, na Torá, ninguém será levado a julgamento, senão pela boca de 2 ou 3 testemunhas, e todo ordenamento jurídico ocidental copia isso, 2 ou 3 pessoas, a palavra de uma pessoa só é palavra de uma pessoa, não vale para provar a culpa do outro. Aliás, o Supremo agora acabou de dizer, cumprindo Moisés, que até a delação premiada, que alguém faz, contando fatos com relação a outra pessoa, a única palavra dela, que ela faz para se beneficiar, não vale sozinho, tem que ter outras provas. Jesus faz, junta todo mundo ali, e ninguém pega uma pedra e joga, até porque, como era adultério, o primeiro obrigado a jogar pedra era o marido, não jogou, foi embora, ninguém, como não apareceu ninguém, ele olha para ela, onde estão os acusadores? Por quê? Porque tinham que ter 2 ou 3, Jesus cumpre a lei. Então, pastor André, vamos ter bastante cuidado com isso, boa a sua palavra, importantíssima essa visão de que não temos e nem queremos uma igreja judaizante, a lei se cumpre em Jesus, toda ela se cumpre em Jesus, dele para cá, é graça, meu irmão, favor imerecido. Amém. Eu pedi aqui autorização para a Cris, porque eu não ia ler a perícope toda não, mas depois eu olhei o versículo de novo aqui, eu falei, rapaz... Capítulo 5 está a resposta. A gente não pode perder essa oportunidade. Ainda dentro desse mesmo recorte de você que fez a pergunta de Romanos 3:31, eu li para vocês até o versículo 22, né? Mas o texto continua dizendo, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, 23, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória, no sentido de judaizar a igreja? Muito bem. E tem mais perguntas para vocês responderem. Pensa que acabou? Não acabou não. Vamos lá, pessoal. O sábado foi dado por Deus no momento da criação. Gênesis 2, versículos de 1 a 3. Jesus o observou, Lucas 4:16. E Paulo também, Atos 13, 42 a 44. Se cremos que os 10 mandamentos estão vigentes, por que não guardamos o sábado? Qual a base bíblica para isso? Quem vai responder? Vamos, Gilberto, agora. Começo com prazer. E essa é uma pergunta que surge constantemente, exatamente daquilo que aprendi com um dos meus professores de homilética, e a quem mando um abraço, pastor Dr. Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor aí em Liberdade de Liberdade em São Paulo, e atual da nossa convenção, presidente. Dr. Fausto dizia que temos que ter o cuidado de não olhar o texto, usá-lo como pretexto fora do contexto. Então, meu irmão, alguma regra de homilética que se aprende quando se estuda a Bíblia, e eu tive o privilégio de ser estudante ali do Seminário do Sul também, fui aluno ouvinte do curso de homilética durante um semestre, acompanhando um amigo que também queria iniciar ali o curso, hoje pastor Sérgio Lizeto, amigo meu, ali em São Paulo, pastoreia, justamente na perspectiva de olhar e perceber que eu não posso tirar o texto do contexto e entender que aqueles 10 mandamentos, com bem colocados, enquanto princípios, se o pastor André foi felicíssimo, o pastor doutor André Oliveira, muito feliz, enquanto princípios morais e naturais. Imagine amanhã, meu irmão, que surge uma lei, a Câmara Municipal da nossa cidade
a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro ou o Congresso Nacional aprove uma lei que proíba você de respirar. Podem fazer isso? Podem, eles têm poder de se reunir e aprovar uma lei. Essa lei terá validade? Terá, legalmente, mas será descumprida? Evidentemente, porque ela fere um princípio natural que é o seu direito e meu de respirar para viver. Então, quando eu pego, seja os 10 mandamentos e qualquer outros mandamentos, eu tenho que olhá-lo dentro do contexto que estão escritos no nascimento de uma nação. Eu estou com uma nação. Se eu trago isso de lá e trago para Jesus, facilito você mais ainda, porque é o Senhor Jesus que diz que o sábado foi feito para o homem. Foi quando comecei aqui a minha, com você, consideração, e não o homem para o sábado. E aí quando fala-se sábado, vamos lembrar que é sabá. Estou certo, pastor? Sim. Sabá, dia de descanso. E aí o dia de descanso, na sua agenda é um dia, na minha agenda é outro dia. Então o dia de descanso é o sabá. Que o sábado pode ser o dia que você tem para o seu descanso. Então Jesus faz aquilo que a gente chama de aperfeiçoamento, seja da mulher adúltera, quando ele reinterpreta e aplica a lei, seja no sábado, quando ele diz que, poxa, ele foi acusado, Jesus, de curar no sábado. Jesus então descumpriu um dos 10 mandamentos? Essa era a acusação. E ele diz, não, você não pega um bicho seu quando cai no local num dia de sábado? Por que eu não posso fazer um milagre num dia de sábado? É esse filtro que eu preciso olhar o sábado e respeitar quem assim interpreta. E aí, meu irmão, pastor André foi bem feliz, né? Não vou entrar nisso aqui agora, isso é que o pastor Cláudio Faria de Souza no tempo oportuno, amilenista, pré-milenista ou pós-milenista, isso é para um outro momento, Cristina. A lição desse trimestre são 10 mandamentos e a revista está excepcional, meus irmãos. Muito boa a revista para pegarmos cada um, estudarmos, mas é entender que eu tenho um tempo de interpretação de um povo e eu tenho princípios trazidos para outro povo e para o mundo como um todo e que se aplicam à nossa legislação. E é interessante isso, lembrar que, de novo, vamos lá para Deuteronômio, está lá escrito que um jovem tinha 1 ano, meu irmão, minha irmã, de férias, acabou de casar. Ele tinha que ter 1 ano de férias para gozar a vida com sua esposa. Essa era boa, hein? Esse é o tempo bom, né? Para depois ele poder ir à guerra. E por que isso, irmão? Mas esse tempo todo de sabá, 1 ano, o pessoal fala de ano sabático, ano de descanso. Eu tenho que lembrar que é um princípio. Esse princípio que eu não posso quebrá-lo. Se eu quebrar o princípio, eu estou quebrando a orientação dos 10 mandamentos. Por isso, muito cuidado, irmão, para não ler o que está escrito e entender o que não está escrito. E usar a Bíblia na melhor regra de exegese que existe. Ela se auto-interpreta. A Bíblia você interpreta, como o pastor André acabou de fazer agora, nos ensinando homilética, exegese, hermenêutica bíblica, pela própria Bíblia. Ok, queridos, olha, o nosso tempo está corrido, mas ainda tem mais pergunta aqui chegando. Então, vamos aproveitar para tirar as nossas dúvidas. Tem mais uma aqui boa para vocês, pessoal. Como entender, diante da Constituição brasileira, grupos que desejam extinguir a liberdade religiosa? Por exemplo, em especial religiões cristãs, católicas, evangélicas, tornando-as submissas ou subjugadas pelo Estado. Tais grupos demonstram até animosidades contra os crentes e cristãos. Chegaremos aqui no Brasil a um nível como o da China, Cuba, Coreia do Norte? Doutor André Oliveira, bom, por favor. Uma pergunta muito boa, é verdade, um temor que muita gente tem, né? E eu penso que não. Respondendo a pergunta pelo final, né? Penso que não nesses tempos, acredito que não. Mas eu acho que a reflexão é boa a respeito da intolerância religiosa. O que nós precisamos entender é o seguinte, a gente precisa ter um equilíbrio para analisar essa questão da intolerância religiosa, porque ela é uma via de mão dupla. Infelizmente. Como cristão eu posso falar porque eu estou cortando a própria carne, né? Nós temos diversos casos de intolerância religiosa praticados por membros de igrejas evangélicas. Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma situação absurda que eu tenho certeza que não existe lugar algum do mundo, onde um traficante muito famoso se autodenominou evangélico e criou um complexo
de favelas, denominado Complexo de Israel, onde ele expulsa todo e qualquer representante de outras religiões. E muitas vezes nós, enquanto igreja, nos calamos diante disso. Porque se eu quero ser respeitado na minha fé, se eu quero que a minha fé seja valorizada, se eu quero ter o meu direito constitucional de manifestar a minha fé, eu preciso também desejar que o outro desenvolva esse direito constitucional de manifestar a sua fé, independente de eu não ser adepto dela, independente de eu não compactuá-la. Então a gente tem, de fato, há uma perseguição muito mais ideológica, muito mais cultural, muito mais midiática para os cristãos, os evangélicos. Isso é uma realidade. Isso não é uma realidade de hoje. Você que é crente há 30, 40, 50 anos sabe que antigamente era muito pior, inclusive. Depois deu uma melhorada e agora estão usando de outros tipos de subterfúgios, de artifícios. Mas o que a gente precisa entender a nossa sede por justiça precisa ser uma sede por toda a justiça, não apenas pela justiça que nos beneficia. A nossa sede por justiça precisa ser uma sede para que os evangélicos não sofram nenhum tipo de preconceito, de restrição à sua liberdade religiosa, nenhum tipo de ofensa à ideia de laicidade do Estado, mas também em relação a outros grupos que são obviamente minoritários. O Dr. Gilberto Garcia sinalizou aqui que nós temos mais de 80% do contingente brasileiro é cristão, católico ou protestante evangélico. Então nós somos maioria nesse país, uma maioria inegável, uma maioria esmagadora. Quase 90%, é 80%, mas é quase 90%. Então, um número absurdo. Por outro lado, essas outras religiões que compõem esse número menor, elas precisam do respeito e elas também precisam respeitar esse número maior, né? Acho que o equilíbrio é sempre importante. Não é porque nós somos maioria que nós precisamos tolir o direito das minorias. Não é porque a minoria é minoria que ela se ache superior à maioria e, por isso, também queira tolir direitos da maioria. Em relação à questão do Estado laico, acho que vale a pena só fazer um comentário nesse sentido. É importante nós estarmos sempre fiscalizando as ações do Estado. O Estado ele precisa ser laico, mas ele não precisa ser laicista. Né? Uma coisa é a laicidade do Estado e outra coisa é o laicismo. A laicidade diz o seguinte, olha, o Estado não tem religião, mas ele defende, protege e incentiva toda e qualquer fé, inclusive a fé daquele que não tem fé. Esse é o dever do Estado. Mas quando o Estado começa a ser aparelhado por religião, qualquer que seja, isso se torna muito complicado. Porque aí, por um lado, a gente tem a quebra da separação entre fé e Estado, e quando o Estado passa a ser inimigo da religião, isso também se torna muito complicado, porque aí a gente pode desencadear, talvez no futuro um pouco mais distante, uma perseguição um pouco mais institucionalizada. Mas eu acho que consegui englobar toda a pergunta. Sim, se você me permite, Cristina, pegando um pequeno gancho nesse negócio aí, irmãos, há uma preocupação sim. A França acabou de aprovar no seu Senado, semana passada, a Câmara aprovou, o Senado aprovou, e agora vai para uma comissão para, até o meio do ano, a Assembleia Nacional decretar se será lei ou não, mas já aprovou a Câmara e já aprovou o Senado. Uma legislação que justamente traz discriminações objetivas a determinados grupos por razões específicas. França, que sempre foi o país chamado do liberté, igualité, fraternité, o país conhecido como país da liberdade no sentido geral. França que aprovou a proibição de usar na escola crucifixo, usar solidel, usar qualquer símbolo, o próprio hijab, escondendo o rosto, etc. Então, ou seja, nós temos uma perspectiva internacional que tem chegado muito forte no Brasil. E onde é que você e eu entramos nisso, meu irmão? Onde é que a nossa igreja entra nisso? Onde é que você que passa adiante entra nisso? Na hora de você eleger pessoas. Irmãos, estamos perdendo o discurso. Aí está o nosso problema. Quem está nas faculdades dando aula, quem está no judiciário, quem está trabalhando na sociedade influenciando as mídias. São pessoas, na sua maioria das vezes, sem compromisso cristão, porque nós não preparamos pessoas para atuar nestes ambientes, irmãos. A igreja está pagando um preço caro, irmãos, porque ela não preparou-se para atuar no seu crescimento. Vou fechar a resposta que tinha dizendo que até a década de 60 nós éramos um povo muito feliz, cantava musiquinha. Somos um pequeno povo bem feliz. Éramos 5% da população, irmãos. O censo fechado em 2010 apontou 24%. FGV colocou números, IPEA,
dizendo que chegamos a quase 37% agora no censo que seria ano passado, que tem que ser esse ano. É obrigatório ter censo no país, até por isso. Então nós estamos com um discurso muito complicado, porque não temos vozes em locais que estão ecoando, irmãos. Isso implica em quê? Em que você e eu, quando fomos eleger vereadores, quando fomos elegermos deputados, quando fomos elegermos senadores, governantes como um todo, eles estarão ali colocando a sua fé em prática. No país inteiro, de 26 estados e Brasília, 22 estados estão permitindo que as igrejas funcionem, atuem com regulamentação, com protocolo, distanciamento. Por quê? Porque pessoas foram eleitas que se lembram que a população, na sua maioria, tem comprometimento. Então precisamos, irmãos, enquanto igreja, estar atentos a essa pergunta, pastor, e concordando com o irmão, dentro da visão que nós temos sociológica, é preocupante quando grupos minoritários querem fazer a sua vontade prevalecer. Precisamos respeitá-los, sempre. E no jogo democrático, prevalece o desejo da maioria, desde que ela não oprima, desde que ela não tire direitos da minoria. E nesse sentido religioso, irmãos, temos visto, o pastor André foi muito feliz, Cristina, permita-me só completar essa consideração, de que nós precisamos ser mais que tolerantes, precisamos ser respeitosos com aqueles que creem diferente de nós, porque aí cumpriremos o mandamento maior, amar ao próximo como a si mesmo. Amém, amém. O pastor Cláudio acabou de mandar um recadinho para vocês, irmãos, parabenizando pelas respostas, viu? Deus abençoe vocês. Gente, pastor nosso André. tempo acabou. Acabou nosso tempo, pastor André. E olha, Puxa gente, vida. tem muitas perguntas que chegaram aqui pra gente. E ainda tem perguntas chegando. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente não tem como avançar mais. Tem uma pergunta aqui, posso fazer só a última? Pode, claro. Só a última, tá? Que eu acho que é de alguém da área de direito. Deve ser algum aluno do pastor André essa pergunta aqui. Não, então é com o doutor Gilberto. Como afirma a Carta Magna? Insiste-se pelo fato que, no prólogo à Constituição de 88, os redatores promulgaram sob a proteção de Deus, embora os especialistas já tenham dito e repetido que esse prólogo não tem valor jurídico. Tem valor jurídico? Entendeu a pergunta? Sim. Ok. Posso, pastor? Manda aí, pastor. Bom, meus irmãos, alguém disse, isso aqui está logo no início da Constituição Federal, que isso é uma espécie de declaração. E a coisa é tão séria, irmã Cristina Soares e meus irmãos que nos assistem, que isso chegou a ser examinado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a tal ponto que isso trouxe essa questão. Poxa, o país tem um artigo 19 que diz que a separação igreja e Estado, está artigo 19, inciso 1º. Como é que foi sob a proteção de Deus? Não. O Supremo disse que essa expressão não tem valor jurídico. Foi uma declaração que os constituintes fizeram. Ou seja, não tem nenhum tipo de implicação e não pode servir para nada. Serve apenas como uma declaração que foi inserida na Constituição Federal, nessa perspectiva dos constituintes que ali estavam, entendiam, e até um ministro brincava, dizendo que Deus é que estava ali, não tinha explicitamente qual era o Deus, etc. O pastor acabou de colocar o tetragrama sagrado, né, que não é ser pronunciado na Bíblia hebraica de jeito nenhum, mas nós transliteramos e chamamos de Yahvé, e aí Javé, como os outros gostam de chamar também, mas aí tem até gente que colocou isso no próprio voto do ministro. Mas qual Deus? Então se entendeu que era o Deus cristão, à luz de que a maioria era cristã, mas isso não tem nenhuma influência em todo o restante do texto constitucional, porque construímos uma nação de 1891 para cá, onde se respeita a igreja, e a igreja respeita o Estado respeita a fé respeita o Estado. Daí a colocação de que o Estado tem que ser laico, separação igreja-Estado. O pastor Debem colocou, está na Constituição Federal, ele tem que proteger, ele tem que resguardar, ele tem que dar todas as condições de que você e eu exerçamos a fé. Ele não pode proibir, ele não pode ser hostil, não se pode criar leis hostis. Por isso a importância da gente voltar para o texto. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, quando você conhece a Constituição Federal, quando você conhece o Código Civil, quando você lê a CLT do seu direito trabalhista, você conhece bem, do Código do Consumidor,
você vai exercitar os seus direitos, você vai colocar em prática e reivindicá-los quando for o caso judicialmente. E aí sim, você terá uma sociedade cidadã. Eu tenho brincado quando escrevo que a igreja tem produzido muitos bons crentes. Precisamos produzir, além de bons crentes, bons cidadãos. Aliás, como o pastor Cláudio Ferreira de Souza tem pregado aqui constantemente, nesta ideia de que influenciar a sociedade, cumprindo os seus deveres com a sociedade e exigindo que ela cumpra com cada um dos seus deveres, Cristina. Amém, amém, meus queridos. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês que participaram da nossa aula nesta noite, fazendo perguntas, interagindo conosco, agradecer ao nosso pastor mais uma vez pelo apoio, pelo encorajamento e a todos que estão aí nos acompanhando. E agradecer de maneira muito especial aos nossos queridos professores dessa noite, pastor Dr. André Oliveira, irmão doutor Gilberto Garcia, e eu gostaria de uma forma muito simbólica, entregar uma lembrancinha aos irmãos, porque, imagina, vocês realmente foram brilhantes. Muito obrigado. Bem-vinda. Cristina, enquanto você traz a lembrancinha... É apenas uma lembrancinha. Vocês lembrarem da Escola Bíblica quando estiverem lá assinando os documentos de vocês. Neste mês da EBD. Isso. Quer fechar? Bíblica. Quer dar uma palavrinha de fechamento? Eu vou permitir que eles deem uma palavrinha finalizando. E desde já eu agradeço muitíssimo a vocês. E continuem acompanhando a Escola Bíblica. Vocês viram como vocês aprenderam nessa noite, não é isso? Então é isso, gente. Escola Bíblica é realmente uma escola para que a gente possa aprender a palavra e também pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende com a palavra. Que Deus abençoe a todos vocês. O irmão Gilberto vai dar o seu boa noite, o irmão André vai dar o seu boa noite. E eu encerro por aqui deixando um beijo a todos vocês e até a nossa próxima aula. Uma vez mais, a nossa igreja, o parabéns por essa perspectiva de que a escola bíblica é o fundamento, o conhecimento da Bíblia é que vai dar à sua fé o fortalecimento do crescimento do seu testemunho cristão. Parabéns a Cristina pela iniciativa, a pastor André, é um privilégio aprender com o irmão, meu colega que é advogado também, futuro psicólogo, eu pude ver aqui hoje também, além de mestrando nesta área. Parabéns pelo bebê que está chegando também por aí, é uma alegria. O meu bebê tem 25 anos, grandão, a Lana, um beijo para ela e para a Soraya, minha esposa. Mas, irmão, se o irmão tiver interesse, há um artigo que eu publiquei chamado A Legislação Brasileira e o Legado Judaico-Cristão. Se você quiser, mande um e-mailzinho, gilbertogarcia@direitonosso.com.br. Repito, gilbertogarcia@direitonosso.com.br. E eu lhe mando o artigo com todo prazer em PDF, onde eu faço, Cristina, uma comparação, vários textos legais e várias leis atuais, como diz o pastor André, trazidas quase in natura, mas que você vai ter chance de perceber como a legislação mosaica já era ao seu tempo avançadíssima e hoje aplicada entre nós de maneira correlata, e a Bíblia se aplicando e nós percebendo ela na sua atuação na sociedade e a influência nossa como igreja no país que nós temos. Parabéns. Privilégio de estar aqui nesta noite. Obrigado. Muito obrigada. Bom, muito obrigado você por nos assistir, e nos prestigiar aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a Cris pelo convite, o irmão Gilberto também pelos ensinamentos. Aprendi muito com o irmão, a todo mundo que está aqui nos ajudando. Eu queria, Cristina, só realizar um sonho de criança, se você me permite. Porque eu sempre quis participar dos programas ao vivo da Xuxa, da Angélica, e nunca pude. E eu nunca participei de nada ao vivo, e eu sempre quis dar esse recado. Eu quero mandar um beijo para o meu pai e para minha mãe, especialmente para você, Cristina. Então, que Deus nos abençoe. Tinha que ser o pastor André. Não teria, Se não fosse ele, a gente não realmente, ele faz toda a diferença. Meus amados, um beijo, que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.